né? Agora, professor, você poderia citar para um camarada, por exemplo, igual o Edson disse, que está lá no chão de fábrica, que não tem aquela iniciativa de falar em público, o que que ele poderia fazer para começar a destravar isso, a desbloquear isso? Oportunidade interessante, porque ano passado, por incrível que pareça, eu dei um treinamento numa grande siderúrgica, numa grande empresa na região metropolitana de Belo Horizonte, e 99% era da linha de produção. Mas, antes de falar de comunicação e oratória, nós demos um curso lá sobre comunicação assertiva, Hum, que para mim ela até antecede a oratória, porque a oratória nós estamos falando de uma habilidade mais talvez técnica, que pode ser treinada. Mas a gente tem que pensar no princípio da comunicação. Nós treinamos lá algo em torno de 300 homens e uma mulher. caramba. 300 homens e uma mulher. Por quê? Por mais que você fale que esse ambiente é seguro, nós temos um ambiente seguro de posicionamento, mas também nós temos outras características, como o ambiente, que aí envolve também a liderança. Nem sempre a liderança permite um contexto que haja fluxo informacional. Só que isso prejudica o próprio trabalho e os indicadores do setor, da organização. Lá eu tinha passado e recentemente tinha acontecido um evento de premiação. E qual que era a meta de premiação? Quantidade de dias sem acidente. Hum, Por quê? Boa parte dos acidentes que acontecem nessas organizações, nessas instituições, é problemas de comunicação. A comunicação não fluiu, a comunicação não foi bem feita. Aquelas pessoas tiveram, às vezes, dificuldade de posicionar, de perguntar. As pessoas têm medo de perguntar. Olha, você entendeu? Até porque aí passa também pela oratória. O achismo, o óbvio na comunicação. E eu já adianto, não existe óbvio na comunicação. Ah, mas o que eu falei era óbvio. Não, peraí. Óbvio para você que falou. Não necessariamente para quem recebeu. Isso é muito complicado. Então, tentando responder aí a pergunta, o que que esse profissional pode fazer para melhorar a sua comunicação? Caminhar para uma comunicação mais assertiva. E que envolve o quê? Envolve transparência. As pessoas precisam perguntar mais, criar o hábito de perguntar. As pessoas precisam também cativar um ambiente, um clima favorável para isso. Qual que é um clima favorável para isso? Nós pegamos emprestado a diplomacia, sim. o qual a simpatia e a empatia são muito bem-vindas. Simpatia, poxa, você pode ser um pouco mais bem-humorado, que não quer dizer ficar contando piada ou sorrindo o tempo todo. A empatia é aquela capacidade de você sentir o que o outro pode estar sentindo, o que o outro pode estar vivenciando. Então, se você tem a empatia e a simpatia, é o bom caminho para a abertura comunicacional. Existe essa abertura comunicacional? Bom, então nós temos que, primeiro, praticar. Ser humildes, evitar agressividade. Às vezes a gente vê um ambiente de muita agressividade. E a agressividade não é só em palavras. Aí nós estamos falando de uma agressividade corporal, um semblante, um olhar diferente que você olha para a pessoa pode ser extremamente agressivo. Gente, isso aí acontece demais dentro do ambiente organizacional. Parece que Acaba não inibindo a pessoa de querer falar, né? inibe. É, Existe liberdade? Existe liberdade ao feedback? Porque o feedback, ele precisa ser bilateral. Ah, eu te dou o feedback? Ah, eu não posso receber o feedback? Não. Ele tem que ter um ambiente onde que há liberdade para troca. Por isso, o desafio da comunicação, que aí a gente precisa sempre voltar para a sala de aula e treinar. Exatamente. Você falou um ponto super interessante aí, que o óbvio pra você não é o óbvio pra outra pessoa. E isso é óbvio pra gente, né? A gente, quando a gente fala de comunicação, não necessariamente é a comunicação verbalizada.
talvez a comunicação, sei lá, por e-mail, né? Eu tenho gente debaixo de mim, dentro da hierarquia da onde que eu trabalho, e um dos principais pilares de um dos colaboradores lá é essa comunicação, é que ele tem que explicar o contexto, quando ele tem que pedir ajuda para outros departamentos através de e-mail. Então, até essa semana mesmo teve um caso lá que, cara, ele mandou e-mail para a pessoa, cara, me ajuda com isso, a loja está sofrendo com tal problema. Preciso de comunicar com o proprietário da loja. Só que ele não falou qual loja que é, qual estado que fica. Essa pessoa que ele mandou e-mail, o cara olha o Brasil inteiro, ele não sabe, o cara não falou cidade. Então, pra ele é óbvio de qual loja que estamos falando. Ele mandou a foto da loja, é óbvio pra ele. Só que pra outra pessoa não é. E é difícil você comunicar isso. Como que você chega pra um cara e fala assim, cara, isso é um exercício que eu faço, tá? Lê esse e-mail novamente. Mas não lê com a sua visão, lê com a visão de um cara que tá lá em São Paulo que olha o Brasil inteiro. Você acha que todas as informações que ele precisa para poder pelo menos entender o assunto tá aí no meio ou não? Qual que é o contexto que você tá mandando e-mail? Cara, e a comunicação, quando a gente olha dos principais pilares de equipes de alta performance que não têm bons resultados, empresas que têm metas, mas muitas das vezes elas não são alcançadas, a comunicação é um dos pilares principais que está sempre sendo discutido ali. Talvez aquela meta, aquele assunto não foi bem destrinchado de cima para baixo, o cara lá na ponta estava remando para um lado, mas deveria remar para outro, e por essa falha de comunicação, no final das contas, a empresa que saiu prejudicada com esse ponto, né?